A santificação é um processo que chega ao crente que já foi salvo. Ou seja, ele não se santifica, preste atenção que isso é importante. Ele não se santifica para ser salvo. Ele se santifica porque é salvo. Olá, meus queridos amigos, meus irmãos em Cristo. Louvado seja Deus por estarmos juntos aqui mais uma vez, com mais um vídeo do nosso canal. O foco é o texto. Hoje iremos falar de um assunto que talvez seja um dos assuntos que mais dificultam o entendimento de algumas pessoas. Nós iremos falar sobre salvação. A salvação é um ato único que acontece de uma vez por todas. A salvação é uma obra, que nós sabemos que é uma obra de Deus, mas que acontece de forma única, instantânea, ou é um processo? E a Bíblia fala a respeito disso. Se você tem esses questionamentos, ou talvez essas dúvidas, fique até o final do vídeo, porque nós teremos aqui algumas instruções. E hoje, com a didática que eu vou tentar passar para vocês aqui, eu tenho por certo que vocês nunca mais vão esquecer a respeito deste assunto sobre salvação. E eu já quero deixar aqui a você um convite: se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, deixe o seu like, o seu comentário, compartilha com algum amigo, algum parente, algum familiar, alguém que está começando ali na fé cristã, ou talvez pessoas que tenham dúvidas a respeito disso, porque é um assunto muito importante e eu creio que vai enriquecer ainda mais o nosso conhecimento. Vamos lá? E respondendo aquele caminhão de pergunta que eu fiz na introdução a respeito da salvação, a resposta é: a salvação é um processo. Sim, é um processo. Geralmente nós confundimos a salvação com um ato único, porque a Bíblia também apresenta a salvação como um ato único. Mas nós precisamos caminhar por toda a Bíblia para entendermos que não é só um momento da salvação, mas existem outras etapas. É um processo de fato. Inicialmente, nós entendemos que a salvação começa na justificação. Com a justificação, nós recebemos de Deus a paz, de acordo com Romanos capítulo 5, verso 1. O apóstolo Paulo fala que nós desfrutamos desta paz porque nós fomos justificados. E o que é a justificação? A justificação é um ato forense, é um termo jurídico, né? É quando Deus bate o martelo e diz: você está justificado. E por que nós somos justificados, pastor? Nós somos justificados por conta de Cristo, a obra de Cristo, pelos méritos de Jesus Cristo. A obra de Cristo é satisfatória ao Pai e, desse modo, ele nos justifica mediante o seu Filho. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 5, diz que há só um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Então, quando nós falamos de salvação, é importante entendermos que a justificação é esse passo, não é? É essa determinação de Deus, é esse alcance que chega até nós da parte de Deus para com aquele que pertence a Jesus Cristo, e não todas as pessoas, porque senão não existiria punição. Mas aquele que é justificado não passa pela punição, porque ele já foi, o próprio termo já diz, ele recebeu de Deus essa justificação. Não é que ele se torna uma pessoa melhor moralmente, não tem nada a ver ainda com o aspecto moral, que nós vamos falar, por isso que é importante que você fique até o final do vídeo. Não é o aspecto moral, mas é o ato forense. Isso acontece no tribunal divino. Isso acontece no tribunal celestial, tribunal de Deus. Então, essa é a primeira instrução a respeito da salvação. Se dá na justificação. Mas a Bíblia também diz, o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, diz que nós devemos desenvolver a nossa salvação. Como que nós podemos aplicar isso? Uma vez que a Bíblia diz que a salvação
não vem do homem. Jonas 2,9, né, diz que a salvação pertence ao Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, que Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, conforme ele diz lá em Colossenses, não é? E uma série de textos que dizem a respeito disso, que nós fomos alcançados única e exclusivamente por Deus. Como que eu agora tenho que desenvolver? É o que nós chamamos de santificação. Esse processo também se dá no ato de santificar. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, diz que a vontade de Deus é essa, a nossa santificação. E o escritor aos Hebreus também diz que sem santificação ninguém verá ao Senhor. A santificação é um processo que chega ao crente que já foi salvo. Ou seja, ele não se santifica, preste atenção que isso é importante. Ele não se santifica para ser salvo. Ele se santifica porque é salvo. Agora você entende por que na sua caminhada cristã você sente nojo de algumas coisas do mundo, coisas que você praticava, coisas que talvez você desejava, uma vida que você tinha, que desagradava a Deus. Hoje, nesse processo, agora você passa a não mais amar aquilo. Talvez você esteja lutando, algumas vezes você escorrega em determinados pecados, mas a ideia é que você não faz mais parte disso, isso já não te domina mais, né? É o que nós chamamos de santificação. E a Bíblia diz que esse processo é do Espírito Santo em nós. Ele nos santifica, ele nos lapida, ele nos instrui. O Espírito Santo, que é Deus, né? Não é uma força, é Deus. Eu não gosto de usar, e aí eu respeito quem usa isso aí, segunda, terceira pessoa da Trindade ou algo assim, porque pode passar, não é que passa, mas pode passar uma ideia de hierarquia na Trindade, o que nós sabemos que não existe. Ninguém é maior ou menor na Trindade, né? Nós temos um Deus que subsiste em três pessoas, que é coigual, por exemplo, o Pai, ao Filho e ao Espírito, não tem essa hierarquia na Trindade. Mas só para que você entenda, o Espírito Santo é Deus e ele nos santifica. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, verso 30, ele diz: e não entristeçais o Espírito, ou entristeçais o Espírito Santo, do qual fostes selados para o dia da redenção. Ou seja, nós quando pecamos, entristecemos a Deus. O Espírito que habita em nós, que é o próprio Deus, por isso que nós somos templo do Espírito Santo, né? Ele habita em nós e ele faz morada em nós e ele nos santifica, ele nos conforma cada vez mais à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Por isso que nós somos convidados e convocados à luz da palavra de Deus constantemente a crescermos paulatinamente na fé, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, até chegarmos à estatura do varão perfeito, que é o próprio Jesus Cristo. Que bonito isso, não é? E a Bíblia também fala que nós, nesse processo, não acaba por aí. Agora nós esperamos o que chamamos de glorificação. Então nós temos a justificação nesse processo da salvação, a santificação e a glorificação. Marcou aí? Você não vai esquecer jamais. Se você falar umas 2 ou 3 vezes, ou se você explicar para alguém, porque esse é um processo didático de você decorar melhor, né? Explica para alguém, chega num amigo, fala: você sabe como que é a salvação? A salvação é um processo, né? E a salvação se dá na justificação, na santificação e, por fim, a Bíblia diz que teremos um corpo glorificado, não é? Romanos 8, do 28, é esse texto que vocês estão vendo aí na tela. Olha que texto bonito. Então, nós teremos um corpo glorificado também. E esse dia nós esperamos, nós anseiamos por este momento. E neste corpo agora, quando estivermos com o corpo glorificado, teremos a ausência do pecado, a influência do pecado, o domínio, o poder, tudo que nos leva a pecar não existirá mais, porque teremos um corpo glorificado. É um corpo também imortal, porque a morte é a consequência da queda em Gênesis 3, não é?
Então, o crente tem muitos benefícios. Vocês estão vendo como que é maravilhoso servir a Deus? Olha o tanto de coisa que a gente tem como benefício para usufruirmos, não é? Por isso, a salvação se dá nesse processo. E aí, gostou do vídeo? Mas não vai ficar só para você, né? Compartilha com aquele amigo, com aquele irmão, com aquele companheiro que você talvez esteja conversando a respeito da Bíblia. Mostra esse vídeo para ele. E aí, quem sabe, ele vai compartilhar com outra pessoa. E assim, pessoas serão alcançadas à luz da palavra do nosso Deus. Fique na paz, Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.